galera? Tudo certo com vocês? Prontos para mais um tópico gramatical hoje? O que eu escolhi para este vídeo são os comparatives e superlatives em inglês, né? Os comparativos e superlativos. Por quê? Porque a gente sempre compara coisas, né? É inevitável. Quando você vê, está comparando nos negócios, na escola, na nossa vida, no nosso dia a dia. Então, vamos aprendê-los mais a miúde para ver como é que se usa, como é que se compara certinho, ok? Vamos começar o vídeo abordando os comparatives, certo? O primeiro modo que eu gostaria de abordar com vocês de se usar o comparativo é usando o as, o adjetivo, né, a qualidade, e as, que você usando essa estrutura em inglês seria o nosso tão, não sei o que lá, quanto, parará. Por exemplo, tão bonito quanto. Meu irmão é tão bonito quanto o seu. My brother is as handsome as yours. Né? Então eu uso o as, o adjetivo, e o as também, certo? É uma forma de comparação muito comumente usada. Então vamos começar a aprender a ideia do comparativo usando esse tipo de estrutura. Olhem alguns exemplos aí. She's as old as your brother. Ela é tão velha quanto seu irmão. He's not as polite as he appears to be. Ele não é tão educado quanto parece ser. I'm as good in math as I'm in science. Eu sou tão boa em matemática quanto eu sou em ciências. This book is not as exciting as the last one. Esse livro não é tão legal quanto o último. The cafeteria is not as crowded as usual. A lanchonete não está tão cheia de gente como de costume. Russian is not as difficult as Japanese. Russo não é tão difícil quanto chinês. Entenderam como é que vocês fazem os comparativos aí no caso de tanto quanto? Usando essa estrutura em inglês. Então fica bem legal, bem fácil de se usar. Acontece que em inglês existem dois tipos de adjetivos. Os adjetivos que eles consideram short, que são os que têm até 2 sílabas, e os adjetivos que são long, que têm mais de 2 sílabas, não é mesmo? Então, quando você quiser fazer comparativos com os adjetivos curtos, você vai acrescentar ER depois deles. Por exemplo, smart. She is smarter than him. Então, ela é mais esperta do que ele. Então, para fazer essa estrutura, eu coloco o ER depois do adjetivo e logo em seguida eu acrescento o than, que é o nosso do que. Smarter than, mais esperta do que. Entenderam? Sempre vai ser assim a estrutura de comparar com os short adjectives. Até aí tudo bem, você acrescenta o ER. Acontece que existe um spelling rule, uma regrinha de escrita que a gente vai relembrar agora. Quando você tem um adjetivo curto que ele é CVC, consoante, vogal, consoante, você tem que dobrar a última consoante. Por exemplo, o adjetivo big, né? Você vai fazer uma comparação com big, você tem que colocar o ER, mas você vai ter que dobrar o G, porque ele é CVC, consoante, vogal, consoante. Então, por exemplo, vai ficar assim: This room is bigger than that room. Entenderam como é que fica a estrutura? Como é que se escreve o adjetivo daí? Sempre a tônica, o adjetivo que for, quando a palavra for atônica e ela for CVC, você tem que fazer isso, não somente para comparativos, né? Na linha de escrita é essa regra que a gente usa. E também, quando o adjetivo terminar em Y, você vai derrubar o Y, vai trocá-lo por I, e acrescentar o ER também. Então, por exemplo, o adjetivo happy, que acaba com Y, você vai ficar happier. Então, my sister is happier than me. Minha irmã está mais feliz do que eu? Mentira, né? Estamos felizes iguais, mas
É só um exemplo. Entenderam como é que funciona? Essa regrinha é importante a gente lembrar na hora da escrita, né? Porque na fala não muda nada. Happy, happier. Big, bigger, não é mesmo? Então, para esse conceito aí do comparativo ficar bem legal aqui, olhem os exemplos aí, ó. My dog is friendlier than his. Meu cachorro é muito mais amigável do que o dele. My dog is a lot fatter than yours. Meu cachorro é muito mais gordo do que o seu. She's stronger at chess than I am. Ela é mais forte em xadrez do que eu. It's colder today than it was yesterday. Tá mais frio hoje do que estava ontem. Our car is bigger than yours. Nosso carro é maior do que o seu. This grammar topic is easier than the last one. Este tópico gramatical é mais fácil do que o último. I don't mind being shorter than my younger brother. Eu não me importo de ser mais baixo do que meu irmão mais novo. My sister is much taller than me. Minha irmã é bem mais alta do que eu. Today is hotter than yesterday. Hoje está mais quente do que ontem. She's looking happier today. Ela parece mais feliz hoje. Agora, existem adjetivos que são irregulares em inglês, né? Eles não seguem essa regrinha como eu citei nos outros casos. São eles, por exemplo, os mais usados eu vou abordar o good, o bad e o far, por exemplo. Então, no caso do good, quando a gente vai falar de comparativo, vai virar better, que é uma exceção à regra mesmo. Para bad, vai ficar worse. E para far, vira further ou farther. Entendeu? Você pode usar essas duas formas. Olhem alguns exemplos aí. My book is better than yours. Meu livro é melhor do que o seu. Her house is good, but mine is better. A casa dela é boa, mas a minha é melhor. She is worse in math than I am. Ela é pior em matemática do que eu. My headache has gotten worse. Minha dor de cabeça piorou. She lives further than him. Ela mora mais distante do que ele. Press 3 to 5 for further information. Aperte 325 para maiores informações. If you walk further than you did last time, you'll get there. Se você andar mais adiante do que você andou da última vez, você chegará lá. Quando o adjetivo agora ele for um adjetivo longo, que ele tem mais de 2 sílabas, aí então o tratamento é diferente. Você vai deixar o adjetivo normal do jeito que ele é mesmo, mas antes dele você vai colocar o more. Por exemplo, intelligent. Intelligent é um adjetivo longo, então eu vou colocar more intelligent than. Entendeu? Então eu continuo colocando than, mas eu não mexo com o adjetivo em si, eu deixo ele intacto como ele é, né? Não vai mudar a escrita dele. E eu posso comparar usando o more than e também usando o less than, porque pode ser mais bonita do que e pode ser menos interessante do que, né? Depende da forma que eu queira comparar. Para essa ideia ficar também mais clara, olhem os exemplos aí. My sister is more careful with her writing than I am with mine. Minha irmã é mais cuidadosa com a escrita dela do que eu sou com a minha. I find science more difficult than mathematics. Eu acho ciências mais difícil do que matemática. This room is less noisy than the other. Este quarto é menos barulhento do que o outro.
This chair is more comfortable than that one. Esta cadeira é mais confortável do que aquela. He pays less attention to the class than she does. Ele presta menos atenção à aula do que ela. I am much more comfortable now than I was then. Eu estou muito mais confortável agora do que eu estava antes. This task is less complicated than the one before. Esta tarefa é menos complicada do que a anterior. The stores are always more crowded just before Christmas. As lojas estão sempre mais cheias um pouco antes do Natal. Is there anything more boring than a headache? Tem coisa mais chata do que uma dor de cabeça? Existe uma estrutura que é usada muito comumente em inglês num comparativo, que é legal a gente abordar aqui também, já que a gente está falando todo aí de comparativo, que é o the. For example, the more you study, the more you understand. Então, quanto mais você estuda, mais você entende. Ou, the more I read this, the less I understand. Quanto mais eu leio isso, menos eu entendo. São formas de comparativas, né? De comparação que a gente faz. Então, para vocês entenderem também a estrutura desse tipo de comparativo, olhem alguns exemplos aí. The more you study, the better you know. Quanto mais você estuda, melhor você sabe. The sooner you arrive to class, the faster you learn. Quanto mais cedo você chegar à aula, mais rápido você aprenderá. The more you give, the more you get. Quanto mais você dá, mais você recebe. The more, the merrier. Quanto mais, melhor. Entenderam, gente? São só alguns jeitos também de se fazer um comparativo de um modo um pouco diferente daqueles que eu já passei no começo, né? Agora vamos partir para falar dos superlativos, aliás, né? Os comparativos ficaram lá, nós vamos agora abordar os superlativos, que eles são o quê? Os top, né? Os the best, os melhores, eles estão no topo de tudo da lista, né? Não existe comparação porque eles são simplesmente os melhores e tal. Então, com eles, o tratamento é um pouco diferenciado. Você não vai mais pegar o adjetivo e adicionar para os adjetivos curtos ER. Você vai adicionar EST. E a regra de escrita, ela é igualzinha à do comparativo lá. Ou seja, CVC tem que dobrar a última consoante. No caso do Y, você tira fora o Y e substitui por I, né? IEST, né? Porque você vai acrescentar EST. Mas no caso do Y, você não pode colocar EST e permanecer com o Y lá. Você tem que tirar ele, substituir ele por I, tá? Então, tendo isso em mente, o jeito que você vai fazer o comparativo, o superlativo, você vai dizer que uma coisa é, por exemplo, vamos pegar o adjetivo big, não tem nada maior do que a minha casa, né? Vamos supor que eu estou comparando a minha casa com um monte de outras casas, mas a minha casa, ela é a maior de todas as outras que eu estou falando. Então, eu digo que my house, por exemplo, is the biggest in the neighborhood. Então, na vizinhança, a minha casa é a maior. Entendeu? Então, não tem um do que, porque eu não tenho comparativo. Eu estou falando que a minha já é a maior de todas, né? Então, eu sempre termino a frase com a relação que eu quiser dar para essa grandeza do adjetivo. No caso, a minha casa é a maior da vizinhança. Então, is the biggest in the neighborhood. Se um aluno for o melhor da escola, eu digo he is the best in school, né? Mas para vocês entenderem bem como é que fica na escrita e tudo, como é que funciona a estrutura como um todo, olhem esses exemplos.
My sister is the tallest in our family. Minha irmã é a mais alta na nossa família. Yesterday was the coldest day of the year so far. Ontem foi o dia mais frio do ano até agora. The richest people are not always the happiest. As pessoas mais ricas não são sempre as mais felizes. Which do you think is the easiest language to learn? Qual você acha ser a língua mais fácil para aprender? She's the luckiest person I know. Ela é a pessoa mais sortuda que eu conheço. You are the funniest person in this school. Você é a pessoa mais engraçada nessa escola. He has given me the greatest gift of all. Ele me deu o melhor presente de todos. This is the saddest movie I've ever seen. Este é o filme mais triste que eu já vi. Assim como eu citei para os comparativos, existem os irregulares também, que no caso são o good, o bad e o far, que são esses que eu vou dar, que são os que a gente usa mais. Então, no caso do good, para o superlativo, ele vai ser the best. Para o bad, o superlativo vai ser the worst. E para o far, que é o mais distante, vai ser the furthest. Então, para também entender como é que fica a escrita e até mesmo a ideia, a estrutura desses irregulares aí, olhem esses exemplos. You are the best student ever. Você é o melhor aluno de sempre. I think you did the best you could. Eu acho que você fez o melhor que você pôde. This is the worst spaghetti I've eaten. Este é o pior espaguete que eu já comi. That guy may be bad, but you are the worst of all. Aquele cara pode ser ruim, mas você é o pior de todos. This is the furthest we can go. Aqui é o mais distante que podemos ir. My house is far, but yours is the furthest. Minha casa é longe, mas a sua é a mais longe de todas. Viram os exemplos aí? Eu esqueci de mencionar também que você tem que colocar o the na frente quando você estiver falando de superioridade, por exemplo. This is the smartest student in class. Esse the vindo na frente do adjetivo já dá a ideia de uma superioridade, né? The smartest. Então, ela é a mais esperta da classe, né? Então, é importante colocar esse thezinho aí. E para falar agora dos superlativos usando os adjetivos longos, né? Também vai acontecer a mesma coisa que com os comparativos, eles não mudam, eles vão permanecer intactos. A única coisa que você vai ter que fazer é colocar the most na frente e terminar conforme a tua ideia. Por exemplo, I am the most intelligent person in this room. Ai, nossa, eu sou a pessoa mais inteligente nesta sala. Vocês podem dar uma olhada, não tem ninguém aqui, viu? Por isso que eu falei assim, né? Só tô eu, então não tem problema. Certo? Mas, então, esse the most, ele tem que vir na frente do adjetivo, né? Para dar a ideia de the most. E assim como o mais, eu também posso usar o menos, que é o the least. Então, para vocês entenderem como é que vai funcionar as estruturas, tanto com the most como the least, vão aí alguns exemplos. Olhem eles aí. My sister is the most careful person I know. Minha irmã é a pessoa mais cuidadosa que eu conheço. Some people think that Russian is the most difficult language of all. Algumas pessoas pensam que russo é a língua mais difícil de todas. Albert Einstein was the most intelligent person in history. Albert Einstein foi a pessoa mais inteligente na história. My most enjoyable class is English.
A aula que eu mais gosto é inglês. You are the most irritating person I have ever met. Você é a pessoa mais irritante que eu já conheci. Who's the most important person in your life? Quem é a pessoa mais importante na sua vida? Get the most of this video. It will help you. Tire o máximo deste vídeo. Ele vai te ajudar. This book is the least expensive on this list. Esse livro é o menos caro nessa lista. Being criticized is the least of my worries right now. Ser criticada é a menor das minhas preocupações agora. This item is the least important of all. Este item é o menos importante de todos. Entenderam então como é que fica quando você compara com the most e the least? Essa é a estrutura que você vai usar. Isso aí às vezes é um pouco complicado porque em português a gente não tem nada que mude. Você pode dizer, isso aí é mais fácil ou menos difícil. A gente coloca mais e menos na frente e manda ver no adjetivo, né? Mas em inglês você não pode usar esse mais, né? Quando você vai dizer assim, English is easier. English is easier than Portuguese. Dá uma vontade de falar English is more easy, né? Muita gente fala aqui comigo, né? Então tem que se acostumar a usar easier, né? Existem alguns adjetivos aí que a gente lê aqui e ali que podem ser usados dos dois jeitos. Mas eu prefiro manter a regra como um todo única na cabeça porque aí fica mais fácil a gente saber quando usar e como usar, né? Então para mim sempre se for curto eu vou estar lá colocando aquela regrinha lá que eu já expliquei para vocês antes e quando for longo aquela outra regrinha, né? Que fica mais fácil aqui na cabeça e é da gente usar e tudo. Olha, eu espero que tenha ficado claro, mas vocês já sabem, né? Deixem os comentários, podem criticar, elogiar, o que vocês quiserem. Se tiver alguma coisa para acrescentar, para ajudar a gente, aí manda ver, a gente está sempre aberto para opiniões de vocês, que é muito importante, aliás, né? And stay tuned because I will be coming back again and again and again, okay?